disse que o Atlético tinha ido mal com o técnico Luiz Felipe Scolari em alguns jogos e que esses jogos em que o Atlético não conseguiu render são responsabilidade do treinador, do Luiz Felipe Scolari. Eu quero saber se nos jogos em que o Atlético conseguiu vencer, e aí trazer uns exemplos importantes. A vitória sobre o Fluminense dentro de casa, a vitória diante do Palmeiras no Allianz Parque, o triunfo contra o Red Bull Bragantino fora de casa, se esses jogos também foram responsabilidades do Filipão. Ou se aí esqueçam, o que o treinador fez durante aquela semana, nada importou. O que importa é simplesmente no momento em que ele acaba sofrendo a derrota. Quero saber isso do Elton, só isso. Na verdade você perguntou pro Elton, mas todo mundo quer responder, né? Então quando ganha é treinador, quando perde, como é que é? É porque isso aí é muito fácil, ele sabe da resposta muito bem, a gente já tem batido muito nessa tecla aqui. Recentemente a gente tem falado que a qualidade hoje que tem Hulk e Paulinho tem salvado e muito o que o Atlético pode desenvolver dentro de campo. O Atlético hoje, ele tem um elenco muito bom e que não é tirado o melhor dele. Já falamos isso inúmeras vezes, mas tem uma dupla de ataque que vive um momento mágico, extremamente fantástico o que vive, que tem vivido, né? Porque o Hulk aí vai ficar fora do próximo jogo, pode ficar dos próximos também. O que tem vivido essa dupla dentro de campo. E isso tem feito a diferença. O que aconteceu, por exemplo, no jogo de sábado? O técnico do América conseguiu armar um time do América que conseguia anular as principais bolas que chegavam até esses dois nomes. O que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. O primeiro tempo do Atlético é digno dos piores primeiros tempos dos últimos tempos do Atlético. Deprimente o que o Atlético apresentou no primeiro tempo. Vem o segundo, quando você acha assim, nada pode ser tão ruim, mantém o mesmo nível. Porque aqueles dois jogadores que o atleticano espera tanto, já não depositam tanto no treinador que vai saber fazer alguma movimentação e fazer outros nomes renderem algo mais, aí fica esse time modorrendo. Isso que nós vimos no sábado, que não pode ser chamado de futebol, foi algo que esteve em campo 22 jogadores correndo atrás de uma bola e entregou isso. Isso, porque um time que está lá no alto da tabela, disputando contra o Lanterna, não pode apresentar um futebol tão fraco, tão ineficiente como o Atlético apresentou. Sabe o que me surpreende? O quê? Ele fala tão mal do Filipão e acha que basta colocar dois jogadores em campo, aliás, né? Perdão. Colocar dois jogadores em campo. É um campo para cada time, é verdade. Para que o time consiga render. E tem gente que ele defende e que tirou esses caras de campo. Aliás, tirou um deles do jogo. E o Atlético foi eliminado numa competição. E detalhe, nossa, não tem não o supera mínimo... nunca. Vai você. O mínimo de raiva, de indignação. A indignação é 100% seletiva. Thaís, 100% seletiva. Thaís tá maluca. Viajou. O time é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Viajou. O Paulinho faz muito mais gols com o novo treinador. Com o atual treinador, ele fez 14 gols. Então, em jogos bem mais difíceis. Você vai deixar a convidada falar? Do que o Tombense, do que qualquer desses times aí que enfrentou anteriormente. Você não vai deixar a Thaís falar? Ela vai falar, ela tem tempo pra falar, calma, fica tranquilo. Pode ir, Thaís, vamos pode ir. lá. Gente, esse negócio aí do Filipão é o seguinte, quando o time é muito bom tecnicamente, ele pode estar sem técnico, que ele vai dar conta do recado, que ele vai fazer alguma coisa. Quando tem jogadores de uma qualidade individual muito superior, que a gente está citando aqui, sobretudo Paulinho e Hulk, que são os responsáveis pela maioria dos gols do Atlético na temporada inteira, se eu não estou enganada, mais de 50 gols do Atlético na temporada 54. são dessa dupla, 54 gols. Então isso aí não é um número que a gente tem que deixar para lá, que a gente tem que desconsiderar. Agora, o que eu tenho que considerar aí? Mas o Atlético hoje está brigando na parte de cima da tabela, conseguiu chegar e voltar ali pro bololô, ok, é verdade. Então aí o Filipão tem responsabilidade nisso. Bom, alguma coisa o Filipão vai ter que fazer, porque morto até onde eu sei ele não tá, então é obrigação dele fazer alguma coisa realmente para contribuir mínimo, né? E colaborar com o time. Agora, se eu pego um treinador que... Pra mim, o exemplo do Elton foi perfeito.
que é o problema do Filipão, de não extrair o potencial que o Atlético tem para ser extraído. Se o treinador adversário, ele faz alguma proposta tática que tá anulando as propostas do meu time e eu não consigo sair disso, como é que eu posso ser considerado um bom treinador e um cara que decide ao meu respeito? Líder do retorno porque os meus jogadores são muito bons, Mas eles eles pegam não eram uma no jogada primeiro individual turno? Mas e eles eram fazem ruins no alguma primeiro turno? coisa. O que Aqui, mudou? Cara, o Filipão ficou só quero entender o que 10 mudou. jogos sem Só te ganhar, dar um ele tava no exemplo primeiro aqui. turno. O que mudou? Você é maluco, Thiago? Você usou agora Você é há pouco. maluco? Você usou. Peraí. Ele assumiu 2 rodadas. Você 12ª usou rodada. agora há pouco o Red Bull Bragantino para exemplificar contra o Cruzeiro. Eu quero entender o que então que agora eu mudou vou usar o nesse Red jogo, Bull Bragantino para derrubar seu argumento. O Red Bull Bragantino tem 1/3, se não for menos, da folha do Atlético, e está na frente do Atlético. Você tem que dizer o que sobre isso? O Filipão assumiu esse time. Não Ele gagueja, começa não, irmão. a trabalhar Tá nesse gaguejando time por quê? na 12ª rodada. Eu posso pular Na essa 11ª foi o Lucas Gonçalves. Até a 10ª não era ele. Eu quero saber o que mudou do primeiro pro segundo turno. Não, aí ele O que conseguiu mudou ficar do 10 primeiro pro jogos segundo sem turno? ganhar, cara. Ele deu a 10 proeza de O ter que esse mudou elenco do primeiro pro e segundo ficou turno? Eu quero entender 10 isso. jogos sem Você ganhar. reparou que nesse período. 10. Você reparou que nesse período líder ele do não se retorno. manifestava do jeito que ele se 10, manifesta não. hoje? Ele é o líder Ele do esperou retorno. embalar. O que mudou? O que mudou? Eu quero entender o que mudou. 10. Qual foi a mudança do primeiro pro segundo turno que fez o Às time ser vezes, líder? Thiago, Do às segundo turno e no vezes- primeiro ele não conseguiu. Às vezes no Os jogadores não futebol- conseguiram jogar sozinhos? Espera eu Às falar, tá te vezes, no respondendo. futebol, às vezes, tá? Só às vezes, existe uma coisa chamada fase de jogador de futebol. Às vezes o cara não tá bem e às vezes o cara tá bem. O Hulk teve, durante esse ano, diversas fases boas e ruins. O Coincidentemente, Paulinho a boa com o Filipão. O Paulinho não foi só com o Filipão. Ele teve uma fase, começou bem, depois caiu, oscilou e agora voltou bem de novo. O Paulinho a mesma coisa. O Paulinho caiu, oscilou e agora voltou. Não é que eles só estão bem com o Filipão. Mas eles são oscilaram melhores com e ele, voltaram Thaís. agora. Agora eu te pergunto, qual a responsabilidade real do Filipão nas boas atuações de Paulinho e Hulk? O que o Filipão fez de incrível Enorme. pra gente colocar? Ele tem uma responsabilidade na conta enorme. dele? Não, O eu time quero sob o resposta comando técnica. dele, o time sob o comando dele tem muito mais pontos e gols na temporada. Não sofre gols. O time é seguro defensivamente, o time faz gols com essa dupla. O Paulinho, depois que assumiu o atual treinador, o Filipão, ele tem mais gols do que ele tinha com o antecessor. Detalhe, importante, não enfrentava o Atlético, não enfrentava o Tombense, não enfrentava a URT. Eram jogos Tá bem metendo mais letra pro complicados. Cudê, irmão? Não, tô falando como é que era, como é que melhorou com o atual treinador. não esquece o Cudê, não, O Hulk é a esquece. mesma coisa. Não, mas acho que para comparar uma coisa com a outra, falar que uma coisa é ruim e que a outra é boa, a gente tem que comparar. Não tem jeito. O Hulk é a mesma coisa. Eu falei tem mais que o gols com o atual comandante que o antecessor. aquele jogo contra o Mas sabe o Fortaleza que foi é? muito fora da curva. Sabe o que, Muito, que é? Muito. E aí o jogo contra o Fortaleza, o time Irmão, é líder do Deixa eu retorno. contar uma coisa pra você. A gente, quando a gente é adolescente, passa daquela fase da adolescência ali, a gente se apaixona por algumas figuras, a gente fica um longo tempo lembrando delas, né? Cara, o Thiago me parece um adolescente. Você é louco. O Thiago me parece um adolescente, sabe, de 12 anos, que teve a primeira paixão, cara. Luiz Felipe Scolari. Não. Qual foi a sua primeira paixão, irmão? Você quer falar? Cudê, né? Pelo que eu tô vendo. Não. Você não esquece o Cudê, cara. Não vou falar minha primeira paixão em respeito ao atual. Você não acha que o Cudê é a primeira paixão dele, não? Porque não Certeza. para, Thiago, o valor. E não correspondido. É aí que é o Ai, problema, gente, né? velho. Esse é a grande Ontem questão. eu imaginei, Thiago. eu estava ouvindo ontem a Rádio Grenal. Nossa. Eu adoro ouvir a Rádio Grenal. Eu, se eu fosse bilionário, eu ia ter uma rádio igual a Rádio Grenal aqui. 24 horas ao vivo de futebol, irmão. Não. Todo mundo ouve. Lá ela tá arrebentando na audiência. Eu ouvindo a Rádio Grenal ontem, a coletiva do Cudê, depois da vitória. E aí eu tô ouvindo assim, tomando um banhozinho e tal. Meus banhos são demorados, porque eu tenho o corpanzil, né? Aí eu ouvindo lá e tô assim, cadê o Thiago, porra? Cadê a voz do Thiago na coletiva? Ué, Cudê aqui... Ele não tava lá? Não tava, Cudê? não. É que eu não cito Poxa. esse nome nem frequento o mesmo ambiente que ele. Ah,